visão de Deus em tempos de crise. Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1 até o 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração do povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como como o carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Que Deus abençoe a leitura da sua bendita palavra, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Quero convidar você a, por gentileza, fechar os seus olhos e, se você souber, cantar comigo. Agora sim, esta música que me veio ao coração durante o decorrer deste culto, porque essa reflexão desta manhã nos fala sobre uma visão de Deus e que possamos ter um encontro com o Senhor mais uma vez neste lugar, queridos. Diz assim esta música: nesta hora feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Senhor Deus, nós estamos diante da tua bendita palavra, Senhor. E é o teu povo quem está diante da tua palavra, é o teu servo que fala contigo, Senhor. Fala conosco agora por meio da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, por volta do ano 700 anos antes de Cristo, quando Isaías teve esta incrível visão de Deus no templo, o seu coração estava entristecido e muito entristecido. Ele tinha acabado de perder um amigo, ou talvez, conforme afirmam alguns estudiosos, um parente. O rei Uzias havia morrido, por isso destaque no início do texto, no ano em que morreu o rei Uzias. Além disso, no momento desta visão, o mundo em que ele vivia, ou seja, a terra de Judá, estava literalmente de cabeça para baixo. E este mundo em que vivemos, amados, está também literalmente de cabeça para baixo. Este texto é atualíssimo para nós hoje. Se Isaías falasse hoje, ele estaria mais do que atual para mim e para você aqui nesta manhã.
Percebamos, quando Isaías entrou no templo, certamente abatido, certamente angustiado e aflito, o povo em que ele vivia estava na seguinte situação, vivenciando uma profunda rebeldia contra Deus. Veja o que diz em Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor. Isaías 1, verso 3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende nada. O Senhor estava lamentando a rebeldia do povo e mais à frente ele vai dizer assim, olha, parem de prestar culto. Eu estou farto de culto apenas de lábios quando o coração está distante de mim. E o culto ao Senhor estava de fato corrompido, conforme ele disse em Isaías 1, verso 11. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Parem de me cultuar, porque este culto não está valendo absolutamente nada. Qual seria, meus amados irmãos, a palavra do Senhor a meu respeito, a seu respeito, a respeito desta igreja, de nós que estamos aqui, deste culto que lhe prestamos neste momento? Mas ainda mais, ouçam isto, ano 700 a.C., a liderança política era corrupta. Isaías 1, 23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. E daí, como consequência, injustiça social na terra, queridos, que é o que nós vivenciamos nesta nação. Nós não temos aqui um problema econômico, o problema da nossa nação é ético e moral, por isso que essa palavra é tão atual para nós hoje. Ainda mais, quando Isaías entrou no templo e teve aquela visão de Deus, o povo que se dizia de Deus estava praticando misticismo e bruxaria. E verdade seja dito, certos cultos que nós assistimos pela televisão e podemos vivenciar, ditos cultos parecem bruxarias, de tantos artifícios, de tantos objetos, de tantos símbolos que são usados nesses cultos, quando na verdade o símbolo maior da igreja de Cristo Jesus é a cruz, e a cruz vazia, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa bruxaria acontece, meus irmãos. Eu era pastor numa das nossas cidades satélites aqui, quando um dia uma irmã, membro daquela igreja, casada com um homem que frequentava uma seita, ela compartilhou comigo, pastor, essa semana eu passei um drama terrível. O meu marido, que frequenta aquela seita satânica, chegou em casa com ordem para tirar a vida do nosso filho. Queria sacrificá-lo em honra a uma entidade. Irmãos, isso é fato, eu estou falando aqui do Distrito Federal, e aquela mulher botou a mão na cabeça daquele homem e disse, essa casa pertence ao Senhor e você não vai tirar a vida de ninguém em nome de Jesus. E aquele demônio foi expulso para a glória de Deus. Mas ainda mais, o povo se tornou idólatra, meus irmãos. Será que é possível o povo de Deus se tornar idólatra? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, ao invés de ser Deus o centro único da adoração. Isaías 2, verso 8, então está escrito isso, também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que seus próprios dedos fizeram, ídolos que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. É novidade para nós, queridos, nesta nação, hoje, neste tempo, e ainda mais, queridos. Por isso Isaías estava tão abatido, com perda, com pressões tremendas. Era uma época de profunda inversão na escala de valores. Isaías 5:20 diz assim, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e doce por amargo. Nós vivemos um tempo de absoluta inversão na escala de valores. Vai você dizer que você acredita no casamento instituído por Deus entre marido e mulher, homem e mulher. Vai você anunciar isso por aí. Você sabe o que você está sujeito, o que nós estamos sujeitos. Vai você dizer que ser honesto neste tempo é precioso. Vai você dizer que você tem que ser incorrupto e exemplar em todos os lugares.
você vai ver de que você vai ser chamado. Há uma inversão terrível, queridos, na escala de valores. Pois foi exatamente, querido, com essa carga emocional, essa carga social, essa carga espiritual que Isaías entrou no templo. E quando ele entrou no templo, assim, quebrado, queridos, quebrado, ele teve uma visão de Deus. Ele teve uma visão de Deus. Nos dias difíceis da vida, ouça isto, amado, nós estamos mais sensíveis para termos uma visão de Deus. Eu não sei o que você está passando neste momento da sua vida, não sei se o desemprego bateu a sua porta, não sei se a infidelidade está cercando o seu lar e o seu casamento, eu não sei se uma enfermidade o preocupa ou se um filho lhe traz grande preocupação, mas saiba, amado, seja qual for o seu problema, o desejo do meu coração é que nesta manhã, a exemplo de Isaías, você tenha uma visão de Deus. E a visão de Deus se manifestou de uma forma extraordinária. Ouça isso, meu irmão, quando nós temos uma visão de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Em primeiro lugar, quando Isaías teve aquela visão de Deus, diz o texto, a glória de Deus, quando temos uma visão de Deus, a glória de Deus se manifesta de maneira espetacular. Isto está registrado aí no capítulo 6, do verso 1 ao 4. Então disse que Isaías entrou no templo, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins, ou seja, anjos com 6 asas, estavam por cima dele, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu creio, queridos, que nós podemos afirmar com propriedade, diante das experiências que já temos tido com o Senhor nesta casa, com as experiências que temos tido com o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é santo, 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 por isso deve ser reverenciado e temido. E assim clamavam os serafins, santo, santo, santo. Eu quero lhe fazer uma pergunta neste momento, querido. Qual foi a última vez que você teve uma visão do Senhor, uma visão assim completa, real, verdadeira com o Senhor? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Certamente o Senhor tem falado e se manifestado aqui nesta casa de muitas formas e de muitas maneiras. Se você ficar atento, você verá claramente o Senhor se manifestando, a glória do Senhor se manifestando neste lugar. A visão dos serafins exclamavam a santidade do Senhor e diziam mais, toda a terra está cheia da glória do Senhor, toda a terra está cheia da glória do Senhor. E a visão dos serafins exclamavam a santidade do Senhor, e as bases do limiar se moveram, diz o texto, e a casa se encheu de fumaça, ou seja, da Shekinah, da glória de Deus, da glória de Deus. Quando nós temos uma visão de Deus, meus irmãos, a nossa vida e o ambiente que nós estamos, ele é transformado pela presença gloriosa do nosso Deus. Agora ouça isto, uma observação muito importante aqui. A visão de Deus, ela pode ocorrer de uma forma simples, como uma mensagem que fala ao coração, como uma mensagem da música que nós acabamos de ouvir, como esta mensagem que está sendo explanada ao coração. Quantas vezes o Senhor tem falado ao seu coração neste lugar, queridos? A visão de Deus também pode ocorrer através de uma porta que se abre, ou de uma porta que se fecha na nossa vida. Ouça isso, irmão, se alguma porta se fechou para um pedido que você estava fazendo, ou se alguma porta se abriu, entenda que nestas portas podem estar se manifestando a visão de Deus para você, para o caminho que você deve seguir. Isso é muito importante. A visão de Deus, querido, pode ocorrer num momento devocional. Quantas vezes você está com o seu coração aflito, você se dobra no seu quarto, lê a palavra de Deus, ora, e a leveza inexplicavelmente vem no seu coração. Sabe o que é isso? É a atuação do Espírito Santo de Deus. Isto é visão de Deus também, meu irmão. Você pode testemunhar isso. E a visão de Deus pode ocorrer também de uma maneira suave e tranquila, como a visão de Elias, quando estava dentro da caverna. De repente o fogo, de repente pedras, de repente barulho, ele não viu nada, não viu Deus. Mas no cicio tranquilo e suave, ele ouviu a voz de Deus e ele saiu e falou com Deus. Em terceiro lugar, nós temos uma visão de Deus
Quando nós temos uma visão de Deus, os nossos pecados são perdoados e os nossos lábios são purificados, meus irmãos. Nenhuma pessoa que tem uma visão de Deus continua sendo a mesma, continua sendo conformada com o seu pecado, com as suas falhas, sejam elas quais forem. Então diz o verso 6 que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vejam que coisa maravilhosa, queridos. Nesta visão de Deus, nenhuma condenação dos serafins, seu pecador, seu miserável, não. Diante da afirmação do profeta: ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, o Senhor teve o prazer de perdoar o pecado do seu servo, de purificar os lábios do seu servo. Nenhuma condenação, nenhuma sentença de morte, nenhuma retaliação. O Deus Todo-Poderoso perdoou e purificou os lábios do seu profeta. E essa é uma palavra estranha em dizer para aqueles que estão aqui nesta manhã, num culto, prestando um culto a Deus, e quem sabe muitos já crentes há tanto tempo. Meu querido, ouça isso: não tenha medo de Deus, não tenha medo de dizer ao Senhor os sentimentos mais absurdos que vão no seu coração. Confesse-os e coloque-os diante do Senhor, porque se Ele quisesse fulminar a mim ou a você, Ele já teria feito isso há muito tempo, porque Ele já sabe o que vai no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Não tenha medo, querido, confesse ao Senhor, porque Ele vai lhe perdoar. E por fim, queridos, em quarto lugar, quando nós temos uma visão de Deus, nós ficamos tão sensíveis à voz de Deus. Vejam então no verso 8 desse capítulo 6, depois de toda essa experiência, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, meu querido, quantas vezes o Senhor tem falado com você, pedido a você para você fazer algo na obra dEle, no reino dEle? Quantas vezes Ele tem pedido a você para deixar de fazer algumas coisas que certamente estão comprometendo a sua vida e o seu relacionamento com Deus? Mas saiba que depois de uma visão de Deus, queridos, e eu ouso dizer em nome de Jesus que esta palavra é a palavra de Deus para o meu e o seu coração neste momento, diante desta palavra, onde este mundo está tão de cabeça para baixo e tão perdido. Nós somos chamados por Deus, queridos, para nós vivermos uma vida de santidade diante da sua presença, porque a visão de Deus nos torna sensíveis à sua voz. Seja sensível à voz de Deus nesta manhã, meu irmão, em nome de Jesus. Faça o que Ele tem lhe pedido e lhe ordenado a fazer. Faça isso, queridos. E agora percebam, meus irmãos, Isaías aceitou o desafio, mas foi fácil a missão para ele? Não foi não, queridos. Aqui no verso 9 diz assim: vai, Deus falando, vai, então diga para esse povo, vocês vão ouvir e não vão entender, vocês verão, mas não perceberão. Isaías torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não venha a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Já imaginaram, querido, ter que pregar uma palavra, e o povo não atenderia, e não ouviria aquela palavra? Pois Isaías teve que passar por este duro desafio, e alguns comentam o fato de que ele pregou durante 40 anos, e não houve sequer uma conversão. 40 anos. Quanto tempo Deus está falando com você, querido? Há 40 anos já, para você se dobrar diante dEle? Há uma semana, há 10 meses, há um ano? Quanto tempo o Senhor tem falado e você vai continuar endurecendo o seu coração? Sabe por quê? Porque, de fato, nós vivenciamos e nós somos responsáveis pelas nossas decisões, e aquilo que nós ouvimos ou deixamos de ouvir da parte de Deus determina o nosso futuro, e foi exatamente isso que o Senhor anunciou que aconteceria com o seu povo. Negligenciar a voz de Deus após termos tido uma visão clara de Deus é um perigo muito grande. E aquele povo então, diante da dureza do coração, Isaías perguntou: Senhor, até quando, Senhor, esse povo vai continuar com o coração endurecido? Até quando?
E eu não sei quantos estão fazendo esta pergunta aqui nesta manhã. Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Em alguma área da sua vida. E talvez você já saiba o que fazer e não tem feito. E fica perguntando ao Senhor, até quando? Até quando? E talvez o Senhor esteja dizendo, até que você me obedeça. Até que você vá fazer aquilo que eu tenho dito para você fazer. Até que você atenda o meu chamado. Até que você reate o relacionamento que está rompido com aquela pessoa. Até quando? Mas é interessante que a consequência para o povo de Deus nós conhecemos muito bem. Diante desta pergunta, o Senhor disse o seguinte: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra fique de todo assolada, verso 12. E o Senhor afaste dela os habitantes e no meio da terra seja grande o desamparo, verso 13. Mas se ainda, olhem esse verso, irmãos, que nós vamos entender isso aqui de uma maneira melhor e maravilhosa. Mas se ainda a 10ª parte dela se tornar a ser destruída, como o terebinte e como um carvalho, depois de derribados ainda fica o toco, a santa semente é o seu toco, a santa semente é o seu toco. E a versão da linguagem de hoje vai dizer o seguinte: o toco representa um novo começo para o povo de Deus. De fato, meus irmãos, no ano de 586, o povo foi levado para o cativeiro. Ficaram uma minoria ali que se misturaram depois com outros povos da terra. E lá no cativeiro de Babilônia, esse povo então ficava lamentando os tempos do relacionamento com Deus. Mas Deus fez uma promessa e eu quero crer que esta é promessa para mim e para você aqui nesta manhã. Deus disse para Isaías que o povo seria levado então cativo para a Babilônia, que ficaria lá por 70 anos, seria apenas um restolho de povo, daquela proposta inicial que Deus tinha para algo extraordinário. Mas ele disse o seguinte: ainda que a árvore seja cortada, aquela árvore maravilhosa que eu pensei em instituir para o meu povo, como um carvalho tremendo, ele tenha sido cortado, a santa semente será o seu toco. E é isso aqui, mais ou menos, queridos, para você entender. Olha aqui, eu tenho aqui uma planta que foi cortada bem embaixo no seu toco. Não fiquem tristes não, mas eu precisei fazer isso. Não foi ecologicamente correto, mas eu precisei fazer. Ela foi cortada rentinha. O que Deus está dizendo é isso. A vida do seu povo estava assim, desta forma. Era para ser um grande carvalho, mas por causa da dureza de coração, da dureza diante da visão de Deus, ela ficou assim, desse jeito. Desse jeito. Que tristeza, meus irmãos. Certamente a vida de alguns aqui nesta manhã, você que me ouve nesta hora também, possivelmente a sua vida esteja desta forma, queridos, sem produzir absolutamente nada. Sua vida está cortada, sua vida está seca. Mas há uma promessa da parte de Deus, uma promessa maravilhosa, queridos. O nosso Deus tem poder, assim como Ele fez com o seu povo, de restaurar a sua sorte, se você for sensível à voz de Deus. Flepa, por favor, se você for sensível à voz de Deus, o Senhor tem poder para fazer algo novo, algo extraordinariamente novo na sua vida, querido. Obrigado, irmão. O Senhor tem poder para fazer isso aqui com você. O toco representa um novo começo para o povo de Deus, meu irmão. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer para nós que há oportunidade de um novo começo. O toco está aqui, ó. Está aqui. Mas veja o que Ele quer fazer comigo e com você, fazer com que nasça brotos novos, com que a sua vida floresça, assim como o seu povo foi trazido de volta, e hoje Israel é o Israel que nós conhecemos. O Senhor quer fazer isso aqui com a sua vida, meu irmão. Como é que está a sua vida neste momento, seu lar, seu casamento, seu relacionamento, diante desta visão de Deus? Nós temos aqui duas opções. Esta aqui é a consequência da falta da visão de Deus, e esta aqui é o firmamento nas promessas de Deus. Deus fará uma coisa nova na minha vida e na sua vida também, meu irmão. Em nome de Jesus, aproprie-se disso.
Você está muito angustiado com a situação familiar, muito angustiado com aquele filho, muito angustiado com as coisas que cercam esta nação, e quantas vezes isso nos abate. É a pressão financeira, são os desafios que entristecem o nosso coração. Ah, meus irmãos, mas nós podemos nesta manhã nos colocarmos diante do Senhor, assim como o profeta Isaías o fez. Senhor, diante desta visão, eu quero que algo extraordinário aconteça na minha vida, na minha vida. Você deseja isso, querido, para a sua vida desta manhã? Você crê nessa palavra? Eu quero dizer para você que eu creio de todo o meu coração, meu irmão. Pela misericórdia de Deus, eu acredito naquilo que eu prego. Muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, ela esteve assim, desse jeito. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me restaurou, querido, e me colocou aqui. Vamos orar ao Senhor nesse momento, querido. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, eu quero neste momento, em primeiro lugar, te agradecer, porque eu creio podemos afirmar com sinceridade do nosso coração que temos visto ao Senhor mais uma vez neste lugar, Senhor, nesta casa. Quero te agradecer, Senhor, porque mais uma vez neste lugar a Tua palavra fala ao nosso coração. E eu quero pedir-te, Deus, a começar pelo Teu servo que fala contigo, Deus, que nós não sejamos insensíveis à visão do Senhor que o Senhor tem nos dado nesta hora, Deus, e a visão do Senhor que o Senhor tem dado no decorrer da nossa existência, Senhor. Se há alguém aqui endurecendo o seu coração diante do Senhor, teimando, Pai, em não ver a Tua visão, em não reconhecer a Tua visão para a sua vida, que este seja um momento, ó Deus, de quebrantamento, Deus. Que seja um momento, Deus, onde a Tua palavra possa estar fazendo algo novo nas vidas e em cada coração, assim como Tu fizeste com o Teu povo, assim como Tu fazes, ó Deus, e Tu farás com esta plantinha que está aqui, que Tu faças algo novo na vida, na família, nos relacionamentos dos Teus servos aqui nesta manhã, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, porque de fato nós podemos afirmar que a Tua presença é real, que a Tua paz nós experimentamos aqui, porque neste lugar nós marcamos e nós tivemos um encontro com o Senhor, e tivemos mais uma vez neste lugar a visão do nosso Deus, em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Deus abençoe, irmãos. Vou deixar aqui.